Graça e paz de Jesus, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso para catecúmenos. Eu sou o pastor Marcelo, desde já eu rogo as ricas bênçãos de Deus sobre sua vida, sobre a sua família. Vamos embora então, porque nós temos muitas coisas para trabalhar hoje. Muito bem, então, nós estamos aqui na continuação do nosso curso para catecúmenos. Hoje, na verdade, nós estamos na aula de número 2, nosso curso para catecúmenos, o que você precisa saber antes da profissão de fé e batismo. E na aula de número 2, nós vamos trabalhar a Bíblia Sagrada. E o nosso texto básico, nosso texto base, ele está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então esse é o texto áureo quando nós trabalhamos a questão da Bíblia. Hoje nós vamos trabalhar então nessa aula de número 2 sobre a Bíblia, que é a nossa regra de fé e de prática. Então, quando nós abordamos a Bíblia enquanto regra de fé e prática, normalmente nós fazemos a leitura desse texto de 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, onde nos diz, conforme nós lemos aqui, que não é apenas uma parte da Bíblia que é inspirada, mas é toda a Escritura inspirada por Deus. E ela é, por causa disso, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, com um propósito específico. Qual é? A fim de que o servo de Deus ele seja aí perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Muito bem, então, tendo dito isso, nós vamos pensar algumas coisas a respeito da Bíblia enquanto palavra de Deus. E aí, então, nós vamos ver o seguinte, a declaração de fé a respeito da Bíblia. O que nós, presbiterianos, cremos a respeito da Bíblia? Nós cremos que a Bíblia ela é a revelação escrita de Deus aos homens, verbalmente inspirada, inerrante e infalível. Reconhecemos então a sua suficiência e autoridade como palavra de Deus. Por que isso é importante nós enfatizarmos isso? O fato de reconhecermos ela como suficiente e sendo a autoridade, né, como palavra de Deus. Isso quer dizer que nós não adotamos como regra de fé para a salvação, para a conduta, né, cristã, nem a tradição, nem muito menos a experiência. Veja bem, nós temos segmentos do cristianismo que não é o nosso momento específico para falar sobre isso, mas é importante pontuar que alguns segmentos do cristianismo adotam a tradição como fundamento, como regra de fé. E nesse sentido, acabam colocando a tradição em pé de igualdade com a palavra de Deus. Não é o nosso caso. E existem outros segmentos que colocam como regra de fé alguma experiência subjetiva. Não é o nosso caso também. Então, o nosso caso aqui é o quê? Nós entendemos que a Bíblia ela é a revelação escrita de Deus aos homens, verbalmente inspirada, inerrante e infalível. Por isso nós reconhecemos a sua suficiência. A Bíblia por si só é suficiente, ela é suficiente e reconhecemos a sua então autoridade enquanto palavra de Deus. Muito bem, tendo dito isso, então, vamos prosseguir aqui com algumas observações. Veja bem,
A fé cristã ela é baseada em fatos reais que estão registrados na Bíblia. Esses fatos reais estão registrados na Bíblia. Isso já tira toda e qualquer cogitação de tratar a Bíblia como mito ou que é outra história fantasiosa. Se a nossa fé é baseada em fatos reais, onde estão esses fatos? Eles estão registrados na Bíblia. Por isso, a Bíblia, então, é o manual do cristão. Por quê? Porque ela ensina, repreende, corrige e educa. A Bíblia Sagrada, então, ela é uma coleção de 66 livros que se divide basicamente em duas partes. Quando nós falamos da Bíblia como uma coleção de livros, é importante salientar esse caráter plural da Bíblia, porque a própria palavra Bíblia, que origina-se de uma palavra grega biblos, ou biblion, ela é uma palavra plural que diz respeito a livros, não necessariamente a um livro. Ela é, na verdade, uma coleção de livros. E nós, enquanto protestantes, adotamos um cânon, né, de 66 livros. Cânon é a palavra utilizada para os livros que foram canônicos, né? A palavra cânon vem aí traz a ideia de uma régua de medir, uma vara para medir, e aí a ideia, né, de que esses livros foram examinados e foram entendidos, né, pelos cristãos ali, bem no início da igreja, como sendo livros inspirados por Deus. Então, nós temos 66 livros, diferente da Bíblia Católica, que tem 73 livros, são 7 livros a mais. Esses outros 7 livros, que são, na verdade, do Antigo Testamento, nós os chamamos de livros apócrifos, porque não são livros inspirados por Deus. Então, como não são livros inspirados por Deus, alguns deles, inclusive, contêm informações úteis no sentido históricas, né, no sentido histórico, mas não são livros canônicos, inspirados por Deus, como o restante deles. A diferença é que nós, enquanto protestantes, adotamos o Antigo Testamento na sua forma original, né? O hebraico e partes em aramaico. E a Bíblia Católica se baseia principalmente na tradução do hebraico para o grego. Então, por isso que existe essa diferença. E em outro momento nós falamos um pouco mais sobre isso. Mas então, ela é essa coleção, a Bíblia, de 66 livros, divididos basicamente em duas partes. Antigo Testamento, 39 livros, e Novo Testamento, 27 livros. Então, essas são as duas grandes divisões da Bíblia. Antigo Testamento, 39 livros, Novo Testamento, 27 livros. E a palavra testamento, ela vem do latim, né, que significa basicamente aí aliança ou pacto. Esse é o sentido da palavra testamento. Então, algumas pessoas gostam até de falar antiga e nova aliança. A antiga aliança, ela é baseada, né, ela foi feita por Deus, né, com Moisés, né, ela foi selada com sangue de animais. E a nova aliança, ela é feita através de Jesus Cristo. E ela não é baseada, fundamentada, ali selada com sangue de animais, mas sim com o sangue do próprio Cristo, que é o Deus encarnado. Certo? Até aqui, então, nós prosseguimos aqui com algumas observações ainda sobre essas questões aqui. O Antigo Testamento, então, ele registra o quê? Ele registra o pacto ou aliança de Deus com o seu povo. Primeiramente, esse pacto, então, essa aliança foi feita com quem? Com Abraão, o conhecido pai da fé. Depois, esse pacto ele foi ratificado com Moisés. E aí foi quando a lei, em especial os 10 mandamentos, foram dados.
Abraão, ele vive cerca de 400 anos antes de Moisés. Então, você tem Deus chamando Abraão da sua terra para fazer um pacto com ele, onde a partir dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aí, a partir de Abraão, Deus vai formar um povo. Esse povo vai se transformar numa nação, e assim essa nação vai para o Egito. Depois Deus resgata esse povo através de Moisés. E aí é com Moisés que esse pacto, essa aliança de Deus, ela vai ser ratificada. E aí Deus dá o que então? Dá a sua lei escrita, que até então era de forma oral. Deus dá essa lei escrita, e entre essa lei nós temos os 10 mandamentos como um resumo da lei de Deus. O Novo Testamento, então, ele registra o pacto de Deus com o seu povo através agora de Jesus Cristo. Não é através mais de Abraão, não é através mais de Moisés, Davi, mas através de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o povo de Deus era formado pelos israelitas. No Novo Testamento, o povo de Deus é formado por todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, a expressão do povo de Deus no Antigo Testamento eram os israelitas, apesar de que nem todos eram de fato israelitas, no sentido espiritual dessa palavra. Eles eram, muitos deles, etnicamente filhos de Abraão, descendentes da carne, né, de Abraão, mas não necessariamente descendentes da promessa, porque você tinha dentro do próprio povo de Israel pessoas incrédulas. Mas quando Jesus vem, estabelece uma nova aliança, o povo de Deus deixa de ser circunscrito àquele contexto geográfico e passa a ser é, composto de pessoas de todas as nações, línguas, povos. Por quê? Porque agora esse povo de Deus é composto por todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você crê em Jesus? Então você é parte do povo de Deus. Tudo bem, então? Vamos lá, então. A Bíblia, então, ela é a única regra de fé e prática. E através dela, Deus fala e orienta o seu povo. Como é que Deus fala e orienta o seu povo? Através da palavra. Não tem outro meio, é através da palavra, né? Para compreender, então, nós vamos estudar algumas questões, como a revelação, a inspiração e a iluminação. Esses três aspectos que são importantes quando nós estudamos a formação da Bíblia. Todas as vezes que você vai estudar a Bíblia, não somente nesse curso, mas em outros livros, você vai se deparar, se esbarrar com esses três pontos importantes, que é a revelação, inspiração e iluminação. São aspectos diferentes que compõem esse estudo da palavra de Deus. Vamos vê-los separadamente, é claro. O primeiro deles, então, é a revelação, ou conforme a palavra grega, apocalipsis. Isso mesmo. A palavra apocalipse significa revelação. Apesar do livro de Apocalipse ser tido como um livro enigmático, confuso, difícil de compreender, na verdade a palavra em si significa revelação, justamente porque é a revelação de Deus para o seu servo João, que ele vai então escrever aos cristãos sobre coisas que estavam acontecendo e coisas que aconteceriam no futuro. Então, quando nós falamos de revelação, a palavra no Novo Testamento é essa palavra Apocalipse, né? Apocalipsis. Então, o ser humano, precisamos sedimentar essa informação. Ele jamais conheceria Deus, nem tomaria conhecimento do seu plano de salvação, se o próprio Criador não tomasse a iniciativa de se revelar à criatura. Nós não conheceríamos Deus, o seu plano, se Deus não tivesse
se dado a conhecer, se Deus não tivesse se revelado. Mas, felizmente, Deus tomou a iniciativa de se revelar. Graças a Deus por isso. E essa revelação é um ato consciente, voluntário e intencional, por meio do qual o mesmo Deus revela ou comunica ao homem a verdade referente a si mesmo em relação às suas criaturas. É justamente pelo fato de Deus se revelar que nós temos condições de conhecê-lo. Do contrário, se Deus não se revela a nós, e isso é um processo espiritual, é justamente por isso que algumas pessoas adoram e servem coisas, a criatura ao invés do Criador, porque ainda Deus não se revelou a elas. Então, o fato de nós adorarmos um Deus que é vivo e verdadeiro se dá porque ele se revelou a nós, as suas criaturas, que são chamadas, né, de filhos em Cristo Jesus. Mas como é que Deus se revela? Naturalmente surge essa pergunta. Deus se revela através, por exemplo, das obras da criação. Deus se revela na preservação e no governo do universo. Nós vamos ver esses textos aqui, para a gente, para ficar mais fácil aqui de entendimento. O primeiro deles está aqui, Salmo 19, versículo 1. E eu vou projetar esse texto aqui para a gente. Vou tentar projetar esse texto aqui. Salmo 19, versículo 1. Vamos lá para o Antigo Testamento. Se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar, fique à vontade. Isso é muito importante. Salmo 19, versículo 1. O que é importante você acompanhar na sua Bíblia? Justamente para você aprender a manusear a sua Bíblia. Tá bom? Então diz assim o Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Então, a primeira forma que Deus se revela é através da sua criação. O fato de Deus ter criado o mundo com suas poderosas mãos fez com que esse mundo, essa sua criação, carregasse em si as suas digitais, ou seja, as suas marcas. E hoje, então, quando nós olhamos para os céus, o que nós percebemos? A existência de um Criador. Porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O próximo texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 17. Nós vamos agora para o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 17, onde nós temos a seguinte fala do apóstolo Paulo. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Veja bem qual que é a segunda forma como Deus se revela. A primeira é através da criação. A segunda é através da preservação e o governo do universo. Como que Deus preserva a sua criação? O Paulo fala sobre isso em Atenas, aos pagãos, aos gregos, dizendo, olha, Deus não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem. De que forma? Dando a vocês, mesmo vocês não conhecendo a Deus, dando a vocês chuvas dos céus e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Então Deus faz com que a chuva, o sol, esses elementos da natureza conservem a sua criação, mesmo para pessoas que não o conhecem, certo? E também Romanos capítulo 1, versículo 20. Outro texto também aqui no Novo Testamento, Romanos capítulo 1, versículo 20, e diz o quê? Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade,
claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Então, no governo do universo, Deus se deu a conhecer através dos seus atributos invisíveis, né? Como diz aqui o apóstolo Paulo, que claramente se reconhece desde a criação do mundo. Os versículos anteriores aí, por exemplo, versículo 19, Paulo vai dizer: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então Deus se revela através da sua criação, através do governo, né, da forma, né, que ele governa o mundo, dando chuvas, estações frutíferas, e através, né, da preservação. Deus se revela aos homens e nós louvamos ao Senhor por isso, ainda que alguns, mesmo percebendo essa revelação de Deus, não o glorificam como Deus. Antes acabam adorando e servindo a criatura ao invés do Criador. Muito bem. Através dessa revelação na natureza é aquilo que nós chamamos de revelação geral, porque esse tipo de revelação é conhecida como revelação geral por ser dirigida a todos os homens, não é? O fato de Deus se revelar na natureza, na preservação e no governo do universo, ele se revela a toda a criação, a todas as pessoas. Ele essa revelação, ela é suficiente para deixar os homens indesculpáveis. É isso, inclusive, que Paulo vai dizer aqui nos versículos 19, né? Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Por quê? Porque Deus lhes manifestou. E aí o versículo 20 ele vai dizer, no final do versículo 20, por isso os seres humanos são indesculpáveis. Versículo 21. Por quê? Porque tendo conhecimento de Deus, não deram graças a Deus. Então, essa revelação geral, através da natureza, ela é suficiente para deixar o homem indesculpável, mas ela é insuficiente para a salvação, pois toda a criação foi atingida pelo pecado. Então, o fato da criação ter sido atingida pelo pecado fez com que a nossa visão ela fosse deturpada a respeito da criação. Quando nós olhamos para a criação, para o mundo e tudo mais que foi criado por Deus, o que deveria vir na nossa mente, no nosso coração, é o seguinte: Deus existe. Não tem como tudo isso, complexo como é, os universos, as galáxias, o universo, as galáxias, né, esses planetas, não tem como isso ser obra do acaso. E essa deveria ser a nossa reação. Mas por causa do efeito do pecado em nós, o que acontece? Nós olhamos para a beleza da natureza e passamos, em alguns contextos, a adorar a criação ao invés do Criador. Então, essa revelação ela é suficiente para deixar o homem desculpável, mas insuficiente para, para a salvação. E aí, então, entra o quê? Entra a revelação especial. Já que a revelação geral não é suficiente para a salvação, entra a revelação especial, que é o quê? O plano de Deus inclui também uma revelação especial que tem sim como objetivo levar o pecador de volta ao Criador. Vamos ler esse texto de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 3. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 3, que diz assim: Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez
o universo. O Filho, então, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então veja bem, como revelação especial, nós temos a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus se revelou plenamente, efetivamente, através da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Né? Deus falou através de manifestações especiais. A revelação especial, precisamos compreender que ela é progressiva. E ela vai atingir o seu ápice em onde? Em quem? Em Jesus Cristo. Então, veja bem, por isso que é importante a gente ter conhecimento disso, para que você não vá lá para o Antigo Testamento desavisado, despreparado e fique lá. Tem muitas pessoas que vão para o Antigo Testamento e ficam lá, ficam admiradas com todo aquele simbolismo que existe lá no Antigo Testamento, não compreendendo que Deus se revelou progressivamente até que ele se revelasse plenamente na pessoa de Jesus. De maneira que todas aquelas coisas, aqueles episódios do Antigo Testamento apontavam para Jesus. Apontavam para Jesus. Então a revelação especial, ela é progressiva. A revelação geral, não. Porque Deus já revelou através das obras das suas mãos. Olha o que diz a Confissão de Fé de Westminster sobre a inspiração. Eu vou ler para vocês. Diz assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal maneira manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, não têm desculpas, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade que são necessários para a salvação. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade para a salvação, e depois para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido em fazer escrever toda ela. Ou seja, Deus, depois de se revelar, ele então vai inspirar os homens a escrever essa sua revelação. Então, essa é a inspiração. E agora vem também, ou melhor dizendo, né? Essa é a revelação. E agora vem, né, a questão da inspiração, que tem como a palavra grega aí, theopneustos. Theopneustos, essa palavra grega que você está vendo aqui, vou apontar aqui para você. Né? Inspiração é isso aqui, né? Ou melhor dizendo, né? É inspirada por Deus, é a Bíblia, inspirada por Deus. E aqui é a palavra correspondente, a palavra grega, theopneustos. Theopneustos. Quando falamos então de inspiração da Bíblia, estamos falando que Deus levantou homens e os fez registrar sem erro a sua revelação especial. Deus levantou homens, inspirou esses homens a registrar sem erro a sua revelação especial. E estes homens, então, sob a inspiração divina, escreveram os livros que compõem a Bíblia que nós temos hoje. Certo? Vamos conferir esses dois textos. Aliás, pelo menos esse primeiro, o segundo nós já vimos, né? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, e diz assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram
da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, as profecias, elas não tinham esse caráter, não foram dadas por vontade humana, né? Porque alguém queria, eu vou profetizar porque isso é bom. Não, as profecias, pelo contrário, eram, na verdade, a expressão da revelação de Deus aos homens, e esses homens que profetizaram, ou seja, que falaram a palavra de Deus, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. E 2 Timóteo 3,16 foi o texto que nós vimos aqui na introdução. Então, como inspiração ainda, a gente tem que lembrar que os escritores da Bíblia escreveram sob a inspiração divina. Alguns registraram ter recebido a ordem direta de Deus para escrever. É o caso de Êxodo capítulo 17, Isaías capítulo 30 e Jeremias capítulo 30. São textos, nós não vamos ler todos aqui, mas textos que sugerem isso. Deus ordenando diretamente, escreva isso. Outros certamente sentiram-se impulsionados a escrever. Era Deus agindo em suas mentes e corações. Veja bem, o fato de Deus inspirar não anula a inteligência daqueles que registraram a palavra de Deus. Pelo contrário, Deus usou, inclusive, o vocabulário próprio de cada um dos escritores da Bíblia. Sejam eles pessoas cultas ou pessoas incultas. Como é o caso, por exemplo, no Novo Testamento, de Paulo, que era um homem culto, e de Pedro, que era um homem inculto, né, um pescador, bem como João. Né? Então, a inspiração não anula a personalidade, a inteligência da pessoa. Então, nós temos esses dois aspectos aí da inspiração de Deus. Mas temos outras coisas importantes. A divisão de capítulos e versículos que nós temos nas nossas Bíblias hoje, conforme, por exemplo, o texto que nós lemos, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Essa divisão em capítulos e versículos foi feita mais tarde, quando a Bíblia já estava pronta. A primeira Bíblia inglesa, por exemplo, com divisão em capítulos e versículos, foi publicada em Gênova em 1560, bem ali no período da Reforma Protestante. Os livros da Bíblia, eles foram escritos por, no mínimo, 36 autores, alguns dizem até 40, num período de aproximadamente 1600 anos. Então, desde os primeiros livros da Bíblia, que nós temos lá de Gênesis, até o último, que é Apocalipse, nós temos um período de cerca de 1600 anos, 1500, 1600 anos, com cerca de 36 a 40 autores. Né? Esses homens eram pessoas de diferentes lugares, diferentes épocas, de diferentes condições sociais. Moisés, por exemplo, ele foi criado como filho da filha de Faraó. Naturalmente, a Bíblia diz isso, que ele foi instruído como uma pessoa, ele foi uma pessoa estudada, ele foi uma pessoa muito bem instruída. Né? Você tem pessoas que moravam no campo, e eram boiadeiros, você tinha pessoas que eram sacerdotes, você tinha camponeses ali, então tudo isso deve ser levado em consideração. Contudo, existe o quê? Uma harmonia entre todas essas partes. Né? Apesar de serem escritos em períodos diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes, por pessoas diferentes, existe uma harmonia em todas essas partes da Bíblia. E aqui eu trago para vocês uma imagem, né, do livro correspondente ao livro de Gênesis. Você tem aqui os primeiros versículos de Gênesis. Essa primeira frase é o primeiro versículo, né, onde está em hebraico, é claro, né, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Você tem o Bereshit, a primeira palavra, Bereshit, que significa início, né, no início, no princípio. Bereshit bara, no princípio criou Deus, né, Elohim,
Bereshit bara et ha-shamayim et eretz. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra. Certo? Então, essa aqui é a primeira página da Bíblia. Gênesis capítulo 1, aqui até o versículo 6 está escrito, no caso aqui, em hebraico. Mas nós temos também o Novo Testamento, deixa eu pular ele aqui, o Novo Testamento, que está escrito em grego. Aqui é um texto de João. João, você pode ver aqui, capítulo 1, versículos 1 a 18. A tela ela só mostra até o versículo 14, mas nós temos o início ali do Evangelho de João, onde se lê enarque, renrologos, cairologos, remproston theon. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui, ó, kai theos, logos. E o verbo era Deus. Então, essa é a página do Novo Testamento. Nós vimos uma página do Antigo Testamento, né? Bereshit bara Elohim, em hebraico, e essa é uma página do Novo Testamento. Muito bem, depois de falar sobre inspiração, vamos falar sobre a iluminação, que é outro aspecto também. Tudo o que precisamos saber, então, para a nossa salvação e para uma vida correta, justa, em comunhão com Deus, está onde? Registrado na Bíblia Sagrada. Contudo, vejamos o que nos diz a Bíblia, né, conforme esse texto aí de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios, vou ler com vocês também aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Espiritualmente. Então veja bem, tudo que nós precisamos para a salvação está na Bíblia. Mas a grande questão é que, conforme esse texto que nós vimos aqui de 1 Coríntios, o homem natural, ou seja, o homem sem Deus, ele não compreende as coisas de Deus. Pelo contrário, para ele elas parecem, né, ser loucura. É isso que Paulo diz ali aos Coríntios. Isso significa que o homem, apenas com seus recursos naturais, ele não pode compreender a palavra de Deus. Ela só pode ser compreendida com a iluminação do Espírito Santo. Através da iluminação do Espírito Santo, nós podemos conhecer os desígnios de Deus. Aquilo que antes para nós era uma loucura, já não é mais. Por quê? Porque o Espírito Santo está iluminando aquilo que foi revelado. Então, sobre a iluminação, precisamos compreender que ela é a ação de Deus na mente e coração do ser humano, através do Espírito Santo, nos capacitando a compreender o ensino da Bíblia. Então, o Espírito Santo vem, ilumina nossa mente e coração, e aí passamos a compreender aquilo que Deus revelou de si. Olha o que diz a Confissão de Fé de Westminster. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser logicamente, claramente deduzido dela. Isso é importante, né? Todas as coisas necessárias para a salvação e para, né, a glória de Deus, para a vida, né, do homem de Deus aí, ou está expressamente declarado na Escritura, ali de forma muito clara, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então está claro ali, né? Mas tem coisas que podem ser deduzidas, às vezes não está tão claro assim. Por exemplo, Lídia, ela é um exemplo dessa iluminação, porque muitas mulheres ouviram a pregação, mas ela foi convertida.
né? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Lídia é aquela mulher vendedora de púrpura que Paulo se depara com ela ali em um determinado momento da sua jornada, e ele prega e ela tem os seus olhos abertos. Por quê? Por Deus. Deus é quem abre os olhos de Lídia. E por causa disso, ela então se converte ao Senhor, certo? Então, a iluminação, contudo, ela não dispensa que o esforço sério e piedoso para compreendermos corretamente a palavra de Deus. Tem pessoas que vão utilizar esse argumento como forma de se esquivar de um estudo sério da palavra de Deus. Então, a Bíblia ela deve ser examinada com seriedade e interpretada com fidelidade. Portanto, quando houver dúvidas sobre algum texto, nós devemos estudar outros textos que tratem mais claramente do assunto. Por quê? Porque isso é uma regra de interpretação, de que a Bíblia interpreta a si mesma. Então, se eu me deparo com um texto difícil aqui do Antigo Testamento, eu vou lá para o Novo Testamento procurar alguma coisa, bem como também no próprio Antigo Testamento outros textos que vão corroborar aquilo que está escrito ali. Então, tá difícil, eu vou procurar ler. Por isso que nós temos em algumas Bíblias, na parte de baixo, algumas notas de rodapé ali, algumas referências cruzadas. Aquilo é chamado, né, de referências cruzadas. Você lê um versículo, não entendeu, embaixo ali no rodapé tem alguma citação de outro versículo que pode te ajudar na compreensão daquele texto que no momento você achou, né, um pouco mais difícil. Muito bem, para concluir aqui, então Deus tomou a iniciativa de se revelar a nós e nós o louvamos por isso. Então, a narrativa do Éden, ela mostra o ser humano se distanciando de Deus por haver pecado. Eles pecam, o que eles fazem? Eles não vão lá pedir perdão, eles se afastam de Deus. E através então de uma revelação especial, Deus nos deu a conhecer o seu plano para as nossas vidas. Essa revelação, conforme nós falamos, ela foi se desenvolvendo progressivamente. A vida de Abraão é um exemplo disso. Deus chamou Abraão da sua casa, da sua parentela, e chamou para uma terra que ele ia mostrar. Deus não mostrou. À medida que o tempo foi passando, Deus foi falando com Abraão: vou fazer uma aliança com você, vou te dar um filho, eu vou te dar essa terra. Então, progressivamente, Deus foi se revelando. Deus também ele inspirou então homens para quê? Para registrar sem erros a sua revelação especial. Por isso que nós falamos que a Bíblia é inerrante. E pela então iluminação através do Espírito Santo em nossas mentes e corações, ele nos capacita a compreender a sua revelação. Não sei você, mas isso é o meu caso e o caso de muitas pessoas que, antes de se converterem, tentaram ler a Bíblia, talvez tivesse uma Bíblia em casa, e não compreendia aquilo, às vezes não fazia sentido, mas após a conversão, aquilo que às vezes não fazia sentido passou a fazer. É por isso que nós devemos ler hoje a Bíblia com rigor. Então, que possamos, com a graça de Deus, buscar conhecer mais e mais o que Deus revelou de si mesmo na sua palavra. Esse é o meu desejo, o desejo do meu coração para você que está iniciando a sua trajetória enquanto cristão ou mesmo como membro da Igreja Presbiteriana. Nós zelamos pela leitura séria, o estudo sério da Palavra de Deus, justamente para que não sejamos corrompidos nem pelas tradições humanas, podem ter tradições boas, é claro, mas elas não podem estar acima ou nem em pé de igualdade com a Bíblia. E também não sermos corrompidos por experiências subjetivas, porque a nossa regra de fé e prática é sempre a Bíblia Sagrada. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Caso tenha alguma dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários. Lembrando que esse curso, conforme eu já falei outras vezes, e vou sempre mencionar, ele está baseado
no livro do reverendo Adão Carlos Nascimento, que você encontra, vou deixar o link também aqui na descrição, não está de fácil acesso aqui, mas ele se encontra fácil aí nas livrarias cristãs. Eu vou deixar o link para você poder ter acesso, caso você queira comprar esse livro. Então, nosso curso é o que? É um resumo, né, das lições que o autor colocou ali, o reverendo Adão Carlos Nascimento. Deus te abençoe em Cristo Jesus e até a nossa próxima aula.